A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos trazendo aqui a terceira pré-aula da Escola Bíblica Dominical, assunto dos jovens. Tá uma bênção este trimestre, que tem por título Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Irmãos, quando falamos de fé e ação em meio às adversidades, nós podemos ver, voltando e lendo, refletindo sobre os avivamentos que nós conhecemos pela Bíblia, sempre veio acompanhado de uma crise, de uma adversidade. Era onde Deus provava o homem e aí a nação se voltava para Deus. E não é diferente em nossos dias, Quando Deus quer tratar com alguém, Deus não fica passando a mão em erros de ninguém, porém ele vem de uma forma muitas vezes que nós não esperamos. Às vezes o homem peca, erra, falha e quer ser tratado com mimo, quer ser tratado com cafunézinho, mas é onde Deus ele traz um castigo, uma adversidade na vida do homem, para que este homem e esta mulher tenha uma fé avivada e passe a buscar ao Senhor. O Senhor, quando fala para Israel que ele deixou o povo ter fome, padecer necessidades, é justamente porque ele o amava e não queria perder nenhum daqueles. E quando Deus permite isto, as pessoas vão realmente voltar para o caminho correto, para seguir a Deus, e é nas adversidades que eles buscam uma comunhão verdadeira com Deus. Deixa eu te falar aqui uma coisa, tem pessoas que quando está na pior, muitas vezes eles servem a Deus de uma forma extraordinária, de uma forma que muitos olham e dizem assim, esse irmão realmente está no caminho correto. Mas quando Deus começa a abençoar essas pessoas, eles começam a se distanciar de Deus. Desde o começo, com os reis, e hoje em dia não é diferente. Quando Deus começa a abençoar, dar bênção materiais, bens materiais para muitos, eles esquecem de Deus. Eles esquecem suas famílias, eles esquecem suas esposas e trocam por outras. Ouça isso no nome de Jesus. E isto, amado, é desagradar aos olhos de Deus. Queridos, nós vamos para esta terceira lição, a terceira lição dos jovens, que é Davi, o matador de gigante. Que gigante que você tem enfrentado todos os dias na sua vida? Qual é o gigante que você tem enfrentado e que você tem que vencer, que você tem que matar esse gigante da sua vida? Então, fique conosco até o final deste vídeo e você vai estar aí aprendendo a lidar contra esses gigantes e derrubando muralhas e acrescentando a sua fé em Deus, o Senhor. E o que é que nós vamos estudar nesta lição? Nessa lição nós veremos que Davi não era guerreiro, ele não era guerreiro, nem rei, ele era apenas um jovem pastor, mas com algo, irmão, que nenhum soldado de Israel possuía. Ele possuía qualidades que nenhum soldado treinado de Israel possuía. O que era, irmão? Era confiança inabalável em Deus. Quando o homem tem uma confiança inabalável no Criador, ouça isso no nome de Jesus, eles conseguem fazer coisas que
quem tem prática, quem tem, né, quem é um soldado valente, um soldado que conheça todas as técnicas de guerra, o homem que confia em Deus é mais valioso do que esses soldados que se acham preparados demais. Então, amados, confiança inabalável era o que Davi tinha em Deus. Quanto aos valentes, né? Enquanto os valentes eles tremiam diante de Golias, Davi avançou com fé e venceu. Então, irmão, essa história não é apenas sobre pedras e gigantes, mas é sobre fé que desafia a lógica humana. Então, é isso que essa lição vai tratar hoje. Não é sobre gigante, não é sobre, aliás, não é apenas sobre pedras e gigantes, mas sobre fé que desafia a lógica humana. Quantos Golias têm se levantado contra você? São os Golias do medo, pressões, né, tentações. E nesse estudo, meu amado, nós vamos mostrar que assim como Davi, nós podemos também vencer, não pela força, mas pela fé no Senhor dos Exércitos. Então nós vamos aqui juntos estar aprendendo a palavra de Deus, amados. Aqui o textuário no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 16, nos diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente, né, se livra pela muita força. Entendeu aqui? Salmo 33, 16. Não há rei que se salve com grandeza de um exército. Veja só, nenhum rei se salva com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força que tem. Irmãos, eu quero expor aqui três verdades, ouça bem, que estão presentes nesse versículo, né, nesse versículo bíblico que nós acabamos de ler, e contextualizá-las ao episódio em que Davi enfrenta Golias. O primeiro dele, queridos, a vitória não depende de recursos humanos. Israel, ele possuía soldados e armas, mas ninguém, ouça isso no nome de Jesus, ninguém enfrentou Golias. A força e número não garantem a vitória. Força e número, repito, não garantem a vitória. Você pode ter um número de exército muito grande, ter a força que tiver, mas isto não é garantia de vitória. Davi, ele venceu sem espada, sem armadura e sem experiência militar. Ouça isso no nome de Jesus. Ele era apenas um pastor de ovelha. Ele não tinha armadura nenhuma. É tão certo que ele até rejeitou a armadura de Saul. Ele não tinha nenhuma capacidade, nenhuma capacitação militar, né? Confirmando que a salvação não vem da capacidade humana, mas do favor de Deus. Segundo, que eu quero aqui trazer para você, a confiança em Deus é superior à estratégia militar. Ouça isso no nome de Jesus. A confiança em Deus é superior à estratégia militar. Davi, amados, ele não confiou em técnicas de guerra, nem na funda, não. Ele depositou sua confiança em Deus. Veja só o que ele diz em primeiro livro de Samuel 17, versículo 45. Olha que ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não falou assim: eu vou com essa funda e vou vencer você com essa funda. Não, ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E terceiro, Deus, querido, é o autor da vitória. Davi, ele declarou com convicção: a batalha é do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Então, a vitória não exalta o guerreiro, mas o Deus que concede a vitória. Certo? Não é a vitória, não é o guerreiro vai ser exaltado pela vitória, não. O guerreiro que sabe que venceu em nome do Senhor, ele vai exaltar o Deus, né,
que concede a vitória. O Salmo 33, versículo 16, que nós lemos aqui no nosso texto áureo, destaca que nenhuma força humana substitui a ação soberana de Deus. Toda a glória da vitória pertence somente a Ele, somente a Deus. Usa este nome de Jesus. Verdade prática. Verdade prática diz assim: Davi confiava em Deus e diante dos insultos de Golias, derrotou o gigante. Na vida cristã também enfrentamos nossos desafios, os quais venceremos através da fé no Senhor. Tem pessoas que querem lutar com braços carnais, querem lutar, né, com forças carnais, mas a nossa arma é espiritual e nós vamos ver isso aqui. Irmãos, quando Davi enfrentou Golias, queridos, ele não reagiu com base em autoconfiança, não. Ou seja, em eu posso, eu sou capaz. Não, ele agiu com base na convicção de que Deus é fiel às suas promessas e que zela pelo seu nome. Deus zela pelo seu nome e ele é fiel às suas promessas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, depois vai lá para o versículo 36 e o versículo 37. Irmãos, aqui Davi entendeu algo fundamental. O desafio dele, irmãos, não era apenas físico, não, mas era espiritual. A afronta de Golias era contra Deus, não apenas contra Israel, era contra Deus. Davi mesmo falou isso. Por isso, a resposta de Davi foi teológica antes de ser militar. Ele não se apoiou em armadura, nem em técnica, mas no caráter de Deus. Aqui na prática da vida cristã, essa confiança se traduz em perseverança diante de crises, né? Firmeza diante de pressões e obediência mesmo em cenários adversos. A fé, tem pessoas que quando passa por uma crise, né, já começa a desobedecer a palavra de Deus, já começa a temer, começa a ficar temeroso, chorando, choramingando. Não. Na prática da vida cristã, essa confiança ela se traduz em perseverança diante de crise, né? Firmeza diante de depressão e obediência, mesmo em cenários adversos. A fé ela não elimina os gigantes, mas redefine a maneira como lidamos com eles. O cristão que confia em Deus, irmãos, ele enfrenta seus conflitos com os pés firmes na verdade e o coração alinhado com a vontade de Deus, como diz lá em Efésios, né, capítulo 6, versículo 10 a seguir, você vai ver ali sobre a armadura de Deus na vida do cristão. Então, o cristão ele vai se apegar a essas armaduras do Senhor. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, fizemos aqui uma breve introdução. Nós vamos também pular aqui a introdução, a leitura bíblica em classe, que está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 13 ao 16. Depois você vai lá para o versículo 20. Aí lê o 20, pula para o 23, depois o 24. Mas eu também vou deixar a lição bíblica em classe, porque o tempo é corrido e nós não vamos poder dar conta aqui de todos os assuntos. Mas vamos lá vamos ler aqui a introdução, pequena introdução aqui. O desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo, né? A carne e o inimigo de nossas vidas. Para alcançarmos a tão almejada vitória, certo? Devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui para o primeiro tópico. Primeiro tópico, rapidinho, para nós ganharmos tempo. Tempos difíceis. Cercados por todos os lados. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tempos difíceis. Nós estamos cercados por esse tempo difícil,
né? Estão cercados por todos os lados. O capítulo, amados, ele começa com a descrição do cenário de guerra, né? Os filisteus, antigos inimigos de Israel, eles haviam subido contra eles e se acamparam no território do Judá, mas especificamente entre Socó, né? A Seca e o Vale de Elá. Esse detalhe aqui, esse detalhe geográfico é relevante. Os inimigos eles estavam dentro das fronteiras israelitas, ou seja, Israel já estava em desvantagem, certo? Né? Ele estava em desvantagem estratégica, né? Invadido ali e acuado. A dificuldade de Israel naqueles dias não estava no tamanho de Golias, mas na falta de fé e coragem no coração dos que deveriam lutar. Saul ele tinha posição, mas não tinha mais visão espiritual. O exército aqui, o exército ele tinha armas, mas não tinha mais confiança no Deus dos exércitos. Não adianta, né, ter muitas armas, ter homens preparados, se não tiver confiança no Deus dos exércitos. Não adianta, isso aí é fichinha para o inimigo. Se você não tem confiança em Deus, você vai ser vencido. Você pode ter a preparação que tiver, mas se não tiver a fé, a confiança no Deus que você serve, você vai ser um perdedor. Ouça isso no nome de Jesus. Então, aqui não foi o tamanho de Golias, foi a falta de fé dos israelitas que faziam com que eles estivessem fugindo do gigante. Ok? Vamos para o tópico 2. Quem era Golias? Quem era Golias? Ok. Quem era esse Golias? Vamos saber agora quem que era Golias? O narrador bíblico, ao descrever Golias, ele faz 5 registros a respeito dele. Primeiro, sua altura. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. O texto bíblico não chama Golias de gigante, porém sua altura era de 2,90 m, né? Mesmo Saul sendo o homem mais alto de Israel, Golias, o gadita, o superava em altura. Golias era a mais recente inovação militar, né? Inimiga em gladiador. Um gladiador aí, campeão de proporções gigantescas, uma montanha humana que ele ficava ali muito acima da cabeça de qualquer guerreiro israelita. Outro sim, sua armadura, a armadura do gigante. Está lá em primeiro livro de Samuel 17, versículos 6 e 5. Golias, ele estava coberto da cabeça aos pés, usava um capacete, couraça e caneleiras de bronze. Olha só que preparação deste homem. Sua indumentária de proteção pesava cerca de 100 quilos. Então, a descrição da armadura de Golias parte progressivamente aí da cabeça para os pés, de cima para baixo, tratava-se de uma armadura intimidadora. Intimidava, né? Porque o homem, levando um peso deste, né, para lutar, imagina, não era qualquer um que podia levar isso não. E as armaduras de Golias? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 6, parte B, e o versículo 7. Então, Golias, irmãos, que ele usava um dardo de bronze, lança e espada, como diz lá em 1 Samuel 17, 51, e além disso, ele ia diante de um escudeiro. Golias era mais que um espetáculo assustador, era também um especialista em combate corpo a corpo, pois era um guerreiro, como diz lá no capítulo 17, versículo 4 de 1 Samuel. Então, nós podemos ver também o desafio, né, que ele fez ali ao povo israelita, lá em 1º livro de Samuel, né, capítulo 17, versículo 8, 9 e 16 por ali. Golias, ele desafiou o exército de Israel. Ele propondo ali um duelo em vez de uma batalha. Olha só que ousadia desse homem. Então, foi um desafio e tanto, não é verdade? Um duelo ali em vez de uma batalha. Ele queria um homem para lutar com ele. Caso o duelista ali o vencesse, os filisteus serviriam a Israel. Do contrário, Israel serviria aos filisteus. Então, Golias está tão seguro de sua vitória que promete entregar seus compatriotas, né, à escravidão.
E esse desafio foi feito durante 40 dias, 2 vezes por dia. E não apareceu ninguém, um duelista que quisesse esse duelo com o gigante. Então, amados, também nós podemos ver a afronta de Golias. 1 Samuel 17, 10 e 11. Golias, ele não era apenas não apenas desafiou os soldados de Israel, mas também afrontou as tropas de Israel ao convocar um homem para lutar contra ele. Então Saul era o homem mais alto, né, de Israel, e embora tivesse sido escolhido para liderar Israel nas guerras, ele se acovardou. Ele se acovardou, assim como todos os seus soldados também. Todo Israel escapou-se com as afrontas de Golias e temeram muitos ali. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele procura até hoje, daquela turma que estava lá, né? Não procura mais porque ele já se foi, né? Davi venceu, mas se tivesse vivo até hoje estava procurando. E daquela turma que tinha lá, ninguém tinha coragem de lutar contra o gigante Golias. Terceiro tópico, a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar aqui um exemplo de Israel citado no texto, né? O exemplo de Israel citado no texto nos oferece um aprendizado rico sobre a relação entre fé, liderança e resultados. A rejeição de Deus por parte de Saul e a adoção de práticas cananeias, né, pelo povo ilustram como as escolhas erradas podem desviar uma nação do plano divino. Alguns pontos, né, que eu preparei aqui para você, alguns pontos eles merecem a nossa atenção com muito cuidado. Vamos ler aqui. O medo de Saul, né, contaminou o povo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando aqueles espias que eles voltam, que foram lá espiar a terra, e teve uma turma que estava ali pondo medo, né, querendo contaminar aquela nação, ouça isso no nome de Jesus, eles estavam contando, né, desvantagem, falando que eles não iriam vencer, e o pessoal começaram a chorar de medo e tal. Foi necessário Josué e Caleb mandar eles calarem, e contou ali que o Senhor era com eles e tal. Então, um medroso no meio de uma multidão, ele pode contaminar muitas pessoas. Então, o medo de Saul aqui contaminou o povo. Quando o líder está longe de Deus, o povo perde o ânimo. Então, Saul, que deveria ir à frente da batalha, se esconde entre os soldados. Então, qual foi o resultado? Um exército amedrontado e sem direção. Toda vez que a liderança abandona a obediência a Deus, o povo sofre, né? Então, liderança sem presença é peso morto. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se tem um líder, mas ele não está presente, ou ele não tem a presença de Deus na sua vida também, aquilo se torna um peso morto para uma nação, para um povo. E qual era o medo de Golias? O medo de Golias não era apenas sobre tamanho, era sobre a falta de visão. Então, o medo que Saul tinha de Golias, ouça isso no nome de Jesus, não era apenas sobre o tamanho, mas era sobre a falta de visão espiritual. Quando a fé se apoia no que é humano, ela desmonora diante do primeiro desafio. Sem a presença de Deus, o exército mais bem armado é inútil. Ouça isso no nome de Jesus. Sem a presença de Deus, o exército pode ter a armadura que tiver, mas ele se torna um exército inútil, para nada serve. A crise lá em 1º livro de Samuel 17, queridos, não começou no campo de batalha. Ela é o resultado de escolhas erradas que foram feitas no passado. Nem toda escolha errada mostra suas consequências no mesmo dia, mas cedo ou mais tarde, o campo da nossa vida vai revelar, né, o que semeamos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, tem pessoas que pratica algo hoje, achando que vai se dar bem, ouça isso no nome de Jesus, e às vezes de imediato até dá, ele até acha que é o certo que ele está fazendo, mas lá na frente,
não fica sem consequências. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cedo ou mais tarde, ele vai ceifar, vai colher aquilo que ele semeou. Segundo tópico, alguém que sabia em quem confiar. Davi não aceita o insulto. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, não devemos aceitar insulto, principalmente contra o nosso Deus que nós servimos. Vamos ler o texto bíblico e fazer as devidas aplicações aqui. As devidas aplicações. Olha o que diz aqui. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve, Jessé, o pai de Davi, chamou ele e falou assim, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus Então, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e os gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. 1 Samuel 17, versículo 17 ao 23. Vamos aqui a uma exposição das verdades presentes nesse texto. Irmãos, não despreze as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Ouça isso no nome de Jesus. Não despreze. Tem pessoas que desprezam um trabalho, uma tarefa na igreja, porque acha que é pequeno demais, se acha muito importante demais e fica sem oportunidade para outras batalhas. Não despreze as pequenas tarefas, elas abrem portas para grandes oportunidades. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 23, que nós acabamos de ler. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Deus usa essas pequenas atitudes para preparar caminhos para propósitos maiores, mostrando que a fidelidade no pouco revela o coração pronto para grandes conquistas. Davi foi apenas levar marmita, levar comida para seus irmãos, uma pequena tarefa. Porém, isso aí abriu uma grande porta. Ouça isso no nome de Jesus. Não escute a voz dos pessimistas. Não escute as vozes dos pessimistas. Eles apontam. Eles apostam na derrota, 1 Samuel 17, 24 ao 27. Então, Davi não se deixou abalar pelas palavras desanimadoras dos soldados de Israel, principalmente dos seus irmãos também, que até criticou dele, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, essas coisas assim. Ele não foi, não deu ouvido às palavras desanimadoras. Todos os israelitas, vendo aquele homem, eles fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Aqui ele só falava que veio para afrontar Israel, mas Davi viu diferente. Davi viu que ele estava afrontando o Deus de Israel. Então, o rei, aí ele continua, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai, e sentará de impostos em Israel. Certo? Outro ponto, não perca tempo com os críticos. Eles querem tirar seu foco, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 ao 30. Davi teve de lidar com a crítica de Eliabe, seu irmão, como eu acabei de falar aqui, Ele lidou com essas críticas de seu irmão Eliabe, seu irmão mais velho, com a desconfiança de Saul e com a afronta de Golias.
mas nunca perdeu o foco. Tem pessoas que perdem, irmão. Vai sair, alguém dá uma palavra de desencorajamento, a pessoa já cai logo naquelas lábias e tal, e desiste de lutar. Não podemos fazer isto. Devemos enfrentar. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico que vai nos falar sobre o gigante é derrotado. Glória a Deus. O gigante é derrotado. Glória a Jesus. O gigante é derrotado. Nós devemos derrotar o gigante, irmãos. O gigante do medo, da dúvida, da perseguição, das críticas. Aqui nós preparamos alguns pontos que merecem destaque. Eles merecem destaque nesse estudo que nós estamos dando aqui para você. Não tente imitar os outros. Use as armas que Deus lhe deu. Olha, eu tenho uma Bíblia que é muito boa, Bíblia de estudo Thompson. Tem muitos estudos preparados ali, mas eu sinceramente não gosto muito de usar os estudos prontos que tem na Bíblia. Eu prefiro estudar e fazer minhas anotações, né, do que seguir os estudos. Aqui está falando para nós não imitar os outros. Então, se aquele for uma visão de quem fez o estudo que está na Bíblia, talvez aquele estudo não vai servir se eu falar para outras pessoas, porque ali o Espírito Santo deu aquele estudo àquela pessoa. Então, eu vou estudar, vou orar, vou pedir a Deus a direção, pedir a palavra, e o Senhor vai me dar. Então, aqui Davi, né, ele não usou as armas de Saul. É por isso que começa aqui: não tente imitar os outros, use as armas que Deus lhe deu. 1 Samuel 17, 38 a 40. Antes de Davi enfrentar Golias, Saul tentou, né, vesti-lo com a sua própria armadura. O gesto pode até parecer bem intencionado, não é verdade? Mas revela um erro comum: achar que a vitória virá pela força humana e pelos métodos alheios. Pare de tentar imitar a fé dos outros. Deus te deu armas específicas, experiências únicas e uma maneira própria de lutar. O que funciona para outro pode ser um peso para você, certo? As armaduras de Saul só serviu em Saul, não serviu para Davi. Outro ponto, né, que você prepara aqui para você: tenha coragem, os gigantes cairão. Glória a Deus. Vai lembrar o Warren Wiersbe, ele escreve: há os que fazem as coisas acontecerem, há os que assistem enquanto as coisas acontecem, e há quem sequer sabe que algo está acontecendo. Então Davi era do tipo que faz as coisas acontecerem. Ele não precisou usar todo o seu arsenal, né, de guerra. A primeira pedra que atirou cravou na testa de Golias, que caiu, né? Caiu desamparado, com o rosto em terra, como um fardo atirado ao chão. Apenas com uma pedra, né, e sua funda, Davi prevaleceu sobre o gigante. Então Davi tomou-lhe a espada e o matou, cortando a cabeça dele. Ouça isso no nome de Jesus. Vale lembrar aqui que Davi, ele acertou a pedra na testa do gigante. Pela lógica da física, este gigante deveria cair para trás, mas ele caiu para frente. Então Deus estava, né, por trás do gigante, e quem sabe o Espírito de Deus ali soprou e ele caiu para frente. Só pode ter sido, porque pela lógica ele iria cair para trás com a força. Mas você vê que foi a mão de Deus ali que matou, e não foi apenas a pedra, mas foi o Senhor dos exércitos, o guerreiro forte que estava na batalha. Outro ponto: mantenha o coração humilde, pois no tempo certo Deus o exaltará. No tempo certo, Deus te exaltará se você manter o seu coração humilde. Lembra que eu falei no começo que tem pessoas que às vezes estão humilde, tal, Deus abençoa, depois que abençoa ele se exalta tanto e acaba saindo da presença de Deus, larga a família, e vai para o mundo, né? Então permaneça humilde. No tempo certo Deus exalta. E quando Deus te exaltar, continue humilde.
Davi, irmãos, Davi, após sua vitória contra Golias, não se envaideceu, não, nem reivindicou recompensas, também não. Mesmo diante do rei Saul, manteve uma postura humilde e aguardou o tempo oportuno de Deus para seu reconhecimento. Então Saul e Abner não sabiam quem era Davi, mas Deus sabia. Alguém pode não te reconhecer, alguém pode não te dar recompensa, mas sua recompensa, ela vem do Senhor. Continue humilde, você verá que Deus ele terá uma grande bênção para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico do tópico 2, a confiança em Deus. Confiança em Deus. Confiança em Deus, irmão, é a firme convicção de que Ele é fiel, soberano e presente em todas as situações da sua vida, mesmo quando os nossos olhos não veem saída e nossas forças parecem insuficientes. Então, confiar em Deus é ter uma fé que não se apoia nas circunstâncias, mas na natureza de Deus. Certo? Então, não depende de números, de recursos ou de posição. Não, irmãos. Às vezes você pode não ter nada de segurança, você não pode ter nada, mas se você tem a confiança em Deus, você vence. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas com tanta segurança, com tanto projetos aí que possa ele falar, eu estou salvo. Essas pessoas, maldito o homem que confia no homem, não é verdade? Mas quem confia no Senhor, ouça isso no nome de Jesus, prevalece, será exaltado. Davi sabia, irmãos, Davi sabia que não tinha o porte de um guerreiro, não. Ele era um homem, lógico, a Bíblia diz que ele era um moço vistoso, um moço forte. Né? Tem pessoas que falam que ele era um Davizinho, um guerreirinho, um menininho. Não, a Bíblia diz que ele é um homem de portes fortes, sobressaía, tudo também. Mas não foi isto, né? Ele não tinha esse porte de guerreiro, não. Mas ele sabia que diante de Golias, ele era pequeno, frágil, improvável, mas a confiança de Davi não estava em si mesmo, nem em sua funda. Sua confiança estava no nome do Senhor. Ele mesmo falou para o gigante, né? Pontos para nós refletir aqui, para a nossa reflexão. Você não precisa ser o mais forte, não. Você só precisa andar com Deus. Você não precisa ser o mais forte. Você não precisa ser o mais extraordinário, não. Se fosse assim, Deus teria escolhido os irmãos de Davi para ser ungido. Certo? Gigantes externos e internos nunca serão maiores do que Deus que servimos. Não. Confiança verdadeira nasce de um relacionamento real. Você não confiará em um Deus que você não conhece, não é verdade? Então, cada relacionamento, cada vez que você vai orando, lendo a Bíblia, conhecendo, tendo um relacionamento real, você não confiará, né, em palavras, né, negativas. Não, você vai confiar num Deus que tudo pode por você. Então, se você não conhecer Deus, como você vai ter confiança? Né? Então, você tem que conhecer o Deus. Por isso que sempre as nações lembravam do que Deus fez por Israel e já temiam, né? Porque eles sabiam o Deus, né, que ajudava Israel, que prevalecia por Israel. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro tópico, irmãos, já vamos para o final. Nós estamos já aí há 40 minutos praticamente já falando. O jovem cristão em sua luta contra o mundo. Esse aqui, irmãos, é um gigante que precisamos vencer. Você, jovem, que está a nos escutar nessa aula, precisa vencer este gigante. É uma luta contra o mundo. Relativismo moral religioso. Ouça isso no nome de Jesus. Relativismo moral, amado, é a ideia de que não existe verdade absoluta sobre o certo e o errado. E que os padrões éticos variam de pessoas para pessoa, ou de cultura para cultura. Já o relativismo religioso afirma que todas as religiões são igualmente válidas, como se todas levassem a Deus, negando a exclusividade da verdade revelada nas Escrituras. Tem pessoas que usam um exemplo do mar, que só existe o mar e vários rios, porém todos os rios levam ao mar. Olha, mas eu quero dizer que tem rios que muitas águas evaporam, né, antes de chegar no mar.
nós devemos tomar muito cuidado quanto a esta estratégia de dizer que tudo leva a Deus. Nem tudo. Às vezes, no meio do trajeto, aí pode se evacuar, pode né, se dissipar antes de chegar no mar. Então, essa filosofia diz que é verdade para você, né? Pode não ser para mim. Ou não existe certo ou errado, tudo depende do ponto de vista. Isso é o que eles falam. Assim como Golias se levantava contra o exército de Deus vivo, o relativismo hoje se levanta contra os valores do reino, né, do reino de Deus, afrontando os jovens com discursos sedutores, baseados em liberdades, sem limites e em um amor desconectado da santidade. Irmão, mas tem pessoas que estão ensinando para os jovens hoje que tudo pode, tem que experimentar antes, tem que fazer isso antes. Não é bem assim. Querido, a santidade pertence a Deus, nós temos que continuar. Sede santo, como disse o Senhor, sede santo, pois eu, Senhor, sou santo. Irmão, esse Golias moderno se apresenta aí nas escolas, nas redes sociais, nas universidades, nas músicas, preste bem atenção, nas séries, nas conversas informais, todas essas coisas. Como você vence o inimigo? Como que você vence? O salmista, Salmo 119, ele fala: como purificará o mancebo o seu caminho? Aí a resposta vem: observando o mandamento do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. E como você vence o seu inimigo? Conheça a verdade. Um jovem que não se alimenta da palavra, ele será facilmente vencido pelos argumentos do mundo, queridos. Esse que eu falei agora está em Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Ouça isso no nome de Jesus. Não negocie sua fé, amados. Não negocie sua fé. Em um mundo que relativiza tudo, seja firme na rocha. A palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que querem modernizar. Vou fazer trabalho de tal maneira para atrair os jovens. Não, pregue sua palavra de Deus. Aquele que ficar firme na rocha, é esse o vencedor. Né? Mateus 7, versículo 24 e o versículo 25. Outro ponto, queridos, tenha zelo pela glória de Deus. O coração de Davi se indignou quando ouviu o nome de Deus sendo afrontado. E o nosso, como fica? Seja criterioso com amizades e com aquilo que você vê e ouve. Né? Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico do tópico 3. Ouça isso no nome de Jesus. Os perigos do mundo virtual. Olha, jovens, você que está a me escutar, saiba que o mundo virtual é um mundo perigoso. Né? Ouça isso no nome de Jesus. O mundo virtual, querido, é o ambiente digital criado por meio da tecnologia, redes sociais, plataformas de vídeos, jogos online. Tem pessoas que estão viciadas em jogos online, né? No tigrinho, gastando seu dinheiro com o tigrinho e deixando a família passar necessidades, certo? Jogos online, aplicativos, fóruns e espaços de interações digital, onde pessoas se comunicam, expressam opiniões, formam identidades e constroem relacionamentos sem estarem fisicamente presentes. Tem pessoas, não, eu conheci pela internet, tá? Eu vou lá e encontro, e muitas vezes vai, e o encontro é fatal, muitas vezes perde a vida, né? Não sabe com quem está falando do outro lado, isso é um perigo. Então, é um mundo, amado, é um espaço que ultrapassa barreiras geográficas, mas que também muitas vezes ignora barreiras morais. Devemos, ouça isso no nome de Jesus, não ignorar, né, essas barreiras, mas nós devemos tomar muito cuidado quanto a isto. Ouça isso no nome de Jesus. Apesar de ser um ambiente imaterial, o mundo virtual é real em seus efeitos, influências, comportamentos, modela pensamentos e afeta o coração. E esse ambiente, irmão, que eu estou falando, é um campo de discipulado alternativo, onde o algoritmo, né? Algoritmo, ele educa e os influenciadores se tornam mestres. Ouça isso no nome de Jesus. Além disso, outros perigos são igualmente nocivos,
como o isolamento, a comparação, né, a comparação constante, os vícios ocultos como a pornografia e muitos outros. Muitos, né, se isolam no seu quarto e aí pratica tanta imoralidade, tantas coisas e trocam os valores, ouça isso no nome de Jesus, por essas imoralidades. O jovem cristão é chamado para viver no mundo, mas não conforme o mundo, conforme diz João, capítulo 17, versículo 14 a 16. A internet, irmãos, é uma ferramenta neutra, deve ser usada com sabedoria e para a glória de Deus. Tem muitas coisas boas? Tem. Na internet você pesquisa, você ouve louvores, você ouve pregações, tantas coisas boas. Devemos usar para o bem e não para o mal. Você faz cursos online, tudo isto. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a banalização da sexualidade. Né? Irmãos, banalização da sexualidade. Banalizar a sexualidade é tratar o sexo como algo comum, trivial, sem propósito, né? Sem propósito sagrado, reduzido ao prazer momentâneo, ao consumo visual e à autoafirmação. No mundo atual, queridos, o sexo ele foi desvinculado de seu valor espiritual, moral e bíblico. Tornou-se aí mercadoria, entretenimento e até identidade. Né? A cultura moderna diz, sexo é só mais uma necessidade. O corpo é meu, faço o que quiser. Não é bem assim. Ouça isso no nome de Jesus. Há uma prestação de conta que nós vamos ter que prestar. Ouça isso no nome de Jesus. Pureza é coisa do passado. Sabe aquela pessoa que assim, você tem que se manter puro até o casamento. Isso, aí tem pessoas que falam, isso aí é coisa do passado. Tal. A palavra de Deus não mudou, certo? O castigo que receberia antes, recebe hoje também. Ouça isso no nome de Jesus. Então, como vencer o Golias da imoralidade sexual? Como é que nós vamos vencer? Reconheça o pecado e não o normalize. Tem pessoas que estão normalizando, é tudo normal, hoje em dia é tudo normal. Não, gente. Devemos reconhecer que é pecado e não normalizar. O primeiro passo para vencer é admitir que aquilo que afronta a santidade de Deus precisa ser abandonado. Pecado não se administra, né? Ele se elimina. Não, vou administrando aqui esse pecadinho aqui, tal. Irmão, ele se elimina. Olha só o que diz aqui. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão e fazem do amargo doce e do doce amargo, como diz Isaías capítulo 5, versículo 20. Outro ponto para vencer a imoralidade sexual. Tema a Deus e alimente sua alma com a palavra. Somente quem teme a Deus consegue resistir ao apelo sedutor do pecado, irmãos. O coração cheio de palavras se torna forte contra as ciladas do inimigo. Salmo 119, versículo 9, que nós já citamos aqui. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, coração cheio de palavra, ele vence qualquer barreira. Jesus nos ensinou, querido, tudo que Jesus passou foi para exemplo nosso, para nós ser modelo. Ele foi nosso modelo, para nós fazer igual. Jesus foi levado lá pelo Espírito, lá para o deserto, para ser tentado, e Satanás, né, ele chegou e queria enganar Jesus ali, e falou, olha, está escrito assim. Aí Jesus falava, também está escrito. Jesus tinha palavra, Jesus era a palavra, então nós devemos ter a palavra de Deus no nosso coração para vencer o inimigo. Ouça isso no nome de Jesus. Se nós não tivermos com o coração cheio da palavra de Deus, nós somos presas fáceis para o inimigo. Outra coisa que nós devemos fazer para fugir da imoralidade sexual. Fuja da tentação com decisões radicais. Não se negocia com o pecado. O ensino bíblico, é claro, fuja. Né? José não ficou para conversar com a tentação, não. Ele correu, fugiu da impureza. Né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2, 22. Outro ponto para você vencer a imoralidade sexual, ande no Espírito e confie na graça redentora. A carne é fraca, mas o Espírito é poderoso.
não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo que vencemos os desejos desordenados. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, como diz lá em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 16. E 2 Coríntios 12, versículo 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então devemos estar todos os dias nos alimentando com essa palavra. Outro ponto para você fugir dessas imoralidades: tenha comunhão com crentes maduros. Então, o isolamento, amado, favorece o pecado oculto. Entendeu isso aqui? O isolamento favorece o pecado oculto. A comunhão, a confissão e a oração mútua trazem cura, encorajamento e força espiritual. Olha o que diz aqui, que coisa maravilhosa, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4, versículo 9. Outro ponto, eu separei aqui vários pontos aqui para fugir da imoralidade, para vencer a imoralidade sexual. Outro ponto é: mantenha-se quebrantado e vigilante. A vigilância constante e o coração contínuo, contrito diante de Deus, irmãos, eles são sinais de quem reconhece sua dependência total da graça do Senhor. Sede sóbrio, né, como diz a palavra, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Outro versículo: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantados e contrito não desprezará ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desta aula. Nós vamos aqui ler rapidinho a conclusão, né, desta lição e já iremos terminar. Já foi quase uma hora já de estudo. Olha que diz a conclusão, diz assim, ó: ao longo de nossas vidas enfrentaremos muitos desafios, os nossos Golias. Como Davi, né? Se estivermos confiantes no Senhor e andarmos nos seus caminhos, certamente seremos abençoados e venceremos as batalhas. Não importa qual a dimensão dos nossos problemas, nossas capacidades humanas são insuficientes contra as armadilhas do nosso inimigo, mas ao deixarmos o Espírito nos conduzir, com certeza glorificaremos a Deus com as nossas vidas e celebraremos com júbilos. Glória a Deus. Irmãos, a história de Davi e Golias, amados, aqui ela nos ensina que as maiores vitórias, elas não vêm da força, da experiência ou da posição, mas elas vêm, certo? As nossas vitórias, ela vem, né, na confiança inabalável. A confiança inabalável no Deus vivo. Então Davi, ele não venceu porque era forte, mas porque sabia em quem ele cria. Da mesma forma, né, enfrentamos nossos gigantes, que são os medos, as tentações, ideologias. Com fé e obediência, queridos, Deus não procura os mais preparados, mas os que confiam nele. Que cada jovem, cada pessoa compreenda que mesmo pequeno diante dos desafios, eles servem a um Deus grande. Então a vitória é do Senhor. E aqueles irmãos que confiam nele jamais serão envergonhados, como disse, né, o salmista no número 25, versículo 3. Então fica aí para você esta aula. Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Na próxima lição, a quarta lição, nós iremos trazer aqui Davi, amigo fiel. Glória a Deus. Um forte abraço a todos vocês e continue aqui no próximo domingo. Nós estaremos trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta, né? Trazendo aí para você mais uma aula. Nós estamos esperando a qualquer momento esse evento aí, né? Esse arrebatamento da igreja. O Senhor aparecer nas nuvens e o Espírito Santo entregar a igreja, os fiéis ao Senhor lá nos altos céus. Que Deus abençoe e forte abraço a todos em nome de Jesus.